Olá, e aí, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Meu nome é Julia, mas pode me chamar de Ju, e este aqui é o meu canal. E eu espero que você se inscreva nele para que você possa, junto comigo, crescer aí em alguns assuntos de educação, de linguagens, de desenvolvimento pessoal. Eu trago muitos assuntos aqui para vocês variados, coisas que eu estudo, que eu penso, para que a gente possa pensar junto, para que a gente possa crescer junto. E como vocês sabem, eu sou professora de língua portuguesa, literatura e produção de texto. Já atuo nessa área aí tem alguns anos, apesar da minha cara de 18 anos. Eu já tenho alguns anos de profissão e já saí do 18, já tem um bom tempinho já também. Mas eu, além disso, também sou neuropsicopedagoga. E eu trabalho com isso, atuo nessa área com crianças que apresentam transtornos variados. E é claro, estou no chão da sala de aula, trabalhei na escola particular por um bom tempo, né, escola privada, e hoje em dia eu trabalho apenas na escola pública, mas eu também tenho um espaço, estou até aqui com o meu uniforme, no qual eu trabalho com crianças que têm transtorno ou dificuldade na aprendizagem. E eu gostaria de compartilhar aqui hoje com vocês uma visão de uma pessoa que trabalha tanto nessa parte clínica quanto na parte da sala de aula. Eu sou professora de escola pública, então eu tenho completa noção da realidade das escolas, principalmente com relação à inclusão. Eu junto o meu olhar da neuropsicopedagogia ao meu olhar como professora e eu venho aqui para trazer algumas considerações a vocês. Hoje, a pergunta que eu quero responder aqui, de alguma forma, é: por que a inclusão não está dando certo? E talvez você olhe estranho e fale assim: como assim a inclusão não está dando certo? Mas nós temos hoje pessoas com transtornos, com síndrome, com doenças, deficiências nas escolas, que estão dentro da sala de aula. Então, como que a inclusão não está dando certo? Vamos bater um papo sobre isso? Para começar o nosso papo, eu gostaria de dizer para você que inclusão não é somente colocar uma pessoa no lugar, não é somente deixar a pessoa ali perto dos outros. Inclusão é quando a pessoa está naquele ambiente e aquele ambiente funciona para ela e ela também se adapta ao ambiente. E as outras pessoas se adaptam a ela e ela se adapta a outras pessoas. Se uma pessoa com transtorno, com síndrome, com deficiência ou com alguma doença que seja, estiver numa sala de aula somente com seu corpo físico, mas não estiver aprendendo, não estiver socializando bem, se essa pessoa ali ela não tem um desenvolvimento, mesmo que seja no tempo dela e da maneira dela, nós não estamos tendo inclusão. Nós estamos tendo apenas, e é muito pesado falar isso, um depósito. Nós estamos depositando essa pessoa dentro da sala de aula, mas isso não está surtindo efeito nenhum. Não está tendo eficiência. E isso é um problema muito grande. Principalmente porque nós profissionais nos preocupamos com essas pessoas. Gente, quando eu me tornei professor, eu tinha outras opções. Tem pessoas que se tornam professor, né? Simplesmente porque, foi a faculdade que deu para fazer, foi o que eu passei para fazer, mas não foi o meu caso. Quando eu fui fazer letras, né, que foi a faculdade inicial que eu fiz, eu era apaixonada, né, por português, por livros, mas a minha maior paixão era ver uma vida mudando de alguma forma. Eu queria ser uma pessoa que fosse responsável por ajudar os outros a se desenvolverem, a se habilitarem, a se capacitarem. Então, quando eu entrei na sala de aula, que eu comecei a perceber que tinha pessoas que não iam no mesmo tempo que as outras, tinham pessoas que tinham mais dificuldade que as outras, isso me despertou para trabalhar também com a inclusão. Por quê? Porque eu tenho sonho, eu sonho com um dia em que essas pessoas que necessitam da inclusão, essas crianças, esses alunos, vão poder ter as suas dificuldades diminuídas e ter as suas capacidades aumentadas, para que eles sejam também funcionais dentro da sociedade. O que é uma pessoa funcional? É uma pessoa que cumpre uma função, é uma pessoa que serve aos outros de alguma maneira. E quando alguém tem um transtorno, ou uma doença, ou uma deficiência, geralmente essa pessoa tem dificuldade em cumprir funções que para outras é algo muito simples, como, por exemplo, estudar, trabalhar, se alimentar, ajudar alguém, limpar uma casa. Então essa pessoa geralmente ela é dependente, ela tem uma dependência.
Qual que é o nosso papel, então, enquanto professores, enquanto pessoas que estão diante dessa realidade? Outros profissionais também. É fazer com que essa pessoa construa o máximo de autonomia que ela conseguir, para que ela se torne, então, funcional, para que ela consiga fazer coisas sozinhas, para que ela sirva à sociedade de alguma forma, para que ela tenha uma profissão, para que ela aprenda a ler, escrever, limpar uma casa, fazer a própria higiene, ajudar um ente, né, da casa dela, um parente. Então, assim, são várias coisas que a gente tem que pensar. Só que o que tem acontecido? Nós estamos tendo nas escolas muitos desafios que fazem com que essas pessoas não se tornem autônomas, independentes. A verdade é que elas estão dentro da escola passando por um sofrimento. Elas têm visto dentro da escola, elas têm sentido dentro da escola um desencaixe. Aquele ambiente não é preparado para elas e as outras crianças que não têm transtorno, muitas vezes também não estão preparadas para lidar com um ambiente que tem pessoas com transtorno. Então, é uma situação muito complexa que precisa ser pensada. Eu trouxe aqui 7 pontos para a gente conversar de maneira resumida, né? Porque são assuntos muito extensos, mas assim, é para realmente levantar uma reflexão. E eu falo inicialmente que eu sei que isso toca na ferida de muitas pessoas, mas eu gostaria de dizer que tudo que eu estou falando aqui parte de mim, que sou uma pessoa que ama trabalhar com educação e que sonha em ver essas pessoas desenvolvendo. Eu quero muito que a inclusão aconteça de verdade. Então, todas essas críticas que eu farei aqui são críticas de alguém que ama o que faz e sonha com essa inclusão acontecendo de maneira melhor, ok? Não é um ataque, é uma reflexão para que nós possamos pensar juntos em soluções. Primeira coisa que eu gostaria de falar, que dificulta a inclusão nas escolas, são os diagnósticos errados ou então crianças que deveriam ter um laudo, mas não têm. Hoje nós temos visto muitas crianças que têm diagnósticos que não combinam com o quadro delas. Eu não sei dizer a você se são os profissionais que estão incapacitados, se é o diagnóstico rápido, às vezes a pessoa quer dar um diagnóstico rápido, quer liberar o paciente, às vezes uma consulta fala o que aquele paciente tem. Eu não saberia te dizer direito o porquê que isso está acontecendo, mas está acontecendo. Eu quero dizer um exemplo aqui para ilustrar, né, essa questão. Eu tenho um aluno na escola pública que tem muita dificuldade no conteúdo. Ele é um aluno de 13 anos que não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer contas. Ele tem extrema dificuldade no conteúdo, mas quando alguém está do lado dele, coloca as atividades para ele fazer, ele tenta fazer mesmo com toda a dificuldade que ele tem. Se nós fôssemos analisar esse menino dentro da sala de aula, nós perceberíamos que é uma criança com alta dificuldade cognitiva, alta dificuldade de raciocínio lógico, de leitura escrita, de associação, de pareamento. Então, é uma criança que tem completa dificuldade na aprendizagem. Por causa disso, para essa pessoa, né, para esse adolescente, é muito difícil ficar na sala de aula, porque imagine que todos os amigos leem, todos escrevem, todos fazem conta, todos estão se desenvolvendo e ele não. Então, ele se sente mal. E por ele se sentir mal, muitas vezes ele pede para sair da sala, mas ele pede, ele solicita. Esse adolescente foi levado ao médico, eu não sei se um neurologista ou um psiquiatra, e ele saiu do consultório com um diagnóstico de TOD, que seria o transtorno opositor ao desenvolvimento. Foi alegado que esse adolescente tem problemas comportamentais, que ele não sabe ouvir não, que ele é rebelde. Só que o que não foi levado em conta é que ele está em grande sofrimento na sala de aula. E quando eu falo para ele, meu filho, senta aqui, vamos fazer e tudo mais, ele senta, ele faz. Então, se ele tivesse, né, esse transtorno que o profissional colocou nele, ele não obedeceria ao meu comando, mas ele obedece. E agora que ele está com uma mediadora, a mediadora começou a fazer as atividades com ele, ele tem tentado fazer. Mas é um menino que sente muito sofrimento na sala de aula, porque ele vê que os outros estão conseguindo e ele não, ele se sente inferior. Então ele recebeu um diagnóstico que para os outros seria algo completamente comportamental, quando na verdade ele tem questões ali que são muito mais cognitivas. Se ele aprendesse no mesmo ritmo que os outros, provavelmente metade dos problemas comportamentais dele seriam resolvidos.
mas ele não recebeu um laudo de dislexia, apesar de ter 13 anos e não conseguir ser alfabetizado. Ele não recebeu um diagnóstico de descalculia, apesar de ele não ter nenhuma facilidade para fazer conta, nem mesmo 1 mais 1 é 2 ele consegue fazer. Ou talvez um diagnóstico de deficiência intelectual, talvez seja a questão dele. Eu falo talvez, gente, porque eu não peguei para analisá-lo profundamente, eu o conheço há pouco tempo. Mas seriam talvez algumas possibilidades. Esse menino chegou na consulta, ele recebeu um diagnóstico de TOD. Só que o TOD é um diagnóstico, né, e ele levou o laudo para a escola, que não te possibilita algumas coisas. Como, por exemplo, ele não tem a obrigação de ter, ele não precisaria ter, né, mas a escola até faz para ele, mas não seria obrigatório, não pelo menos aqui na minha região, tá? As leis mudam muito nos estados do Brasil, mas na minha região não seria obrigatório ele fazer tudo adaptado. Não precisaria ser tudo adaptado. A gente faz, a escola pediu, porque viu a questão dele, mas o TOD, ele não exige adaptação de conteúdo, justamente porque se entende que é algo mais comportamental do que cognitivo. Só que é um menino que tem muito mais problema cognitivo. Então, assim, até mesmo para ele trabalhar algumas questões, quer dizer, para alguns profissionais trabalharem com ele, para ele fazer um tratamento, por exemplo, com um psicólogo, com um fonoaudiólogo, com ações sociais que tem na cidade dele, que tem ali no lugar que ele mora, até mesmo para ele trabalhar com esses profissionais, para esses profissionais tratarem ele, fica difícil, porque o diagnóstico não bate com a dificuldade que ele tem. E aí, para a pessoa trabalhar, às vezes, não é todo mundo que consegue fazer um diagnóstico. A pessoa fica assim, gente, se é o diagnóstico que me guia, o que eu vou fazer com esse menino? E se ele tem um transtorno, se está aqui que ele tem um transtorno, e esse transtorno não dá a ele alguns direitos que talvez ele teria se ele tivesse o diagnóstico certo, como que a gente faz para respaldar por lei esses direitos para esse menino? Vocês conseguem entender? O diagnóstico errado, ele tem dificultado muito a vida das escolas. Porque para a pessoa poder trabalhar com aquela criança, com aquele adolescente da maneira certa, ela precisa saber o que aquela criança, o que aquele adolescente realmente tem. E aí vem também a questão do laudo, que às vezes não existe. Às vezes tem uma criança que tem todas as características de alguma atipicidade. Nós olhamos para ela, nós vemos que a forma de falar é diferente, a forma de agir é diferente, a forma de aprender é diferente. A criança tem todas as características. Nós olhamos para os outros, nós percebemos os marcos de desenvolvimento e essa outra criança não tem esses marcos de desenvolvimento. E aí, quando você vai falar com a família se recusa a procurar laudo. Por quê? Porque, ele tem um tio que é assim. Poxa, mas eu sou assim também, tio. É normal da idade. Mas o meu pai também era dessa forma e depois de certo tempo ele melhorou. A família não aceita que aquela criança precisa de um certo tratamento, precisa de uma investigação e acaba que o professor, a escola, os profissionais ficam sem o laudo daquela criança. A criança perde alguns direitos. Agora até saiu um novo decreto, né, que a escola pode fornecer um mediador para criança que não tem o laudo também. Mas é claro que sempre a prioridade vai ser de quem tem laudo. Então pode ser que essa criança saia prejudicada, ela receba tudo depois porque ela não tem o laudo. E os professores muitas vezes ficam com as mãos atadas. Porque como que você vai garantir algumas coisas para uma criança que não tem laudo, não tem comprovação daquilo que ela tem? A segunda coisa que eu gostaria de dizer é a sobrecarga profissional. Gente, o professor tem uma demanda de trabalho que é gigante. E talvez você que não é professor e nunca estou na educação, você não entenda o tanto que eu estou falando gigante. É uma demanda absurda. O professor, ele não só trabalha no trabalho dele. Ele tem que trabalhar em casa muitas vezes. Todas as atividades que ele passa em aula, ele tem que montar em casa. Todas as provas, ele tem que corrigir, tem que lançar. Fora os projetos, os eventos que as escolas fazem, que muitas vezes o professor confecciona tudo em casa, ele programa tudo em casa. Então, é uma profissão que poucas pessoas às vezes encaram e gostam. Você pode ver, né, nas reportagens, nas notícias, que as pessoas têm falado de um apagão de professores, tem pouca gente querendo ser professor. Tem até alguns incentivos governamentais hoje de pagar pessoas que vão fazer licenciatura, porque não estão querendo ser professores, porque sabem dessa sobrecarga que há na profissão. E como se não bastasse toda a sobrecarga comum, agora o professor tem que dar conta
de uma turma, às vezes, de 30, 35, 40 alunos, e desses 30, 35, 40, muitas vezes, 5 têm transtornos. Estou falando aqui um número bom ainda, às vezes você tem 8 com transtornos. E desses 8, às vezes, nem todos têm mediação. E aí você ainda tem aqueles outros que parecem ter alguma coisa, mas você não sabe bem o porquê, a família não investigou, você não tem tempo, às vezes, de lidar com aquela situação ali. Eu, por exemplo, tenho turmas que eu entro 50 minutos e saio, porque as aulas, né, eu dou aula para adolescentes, as aulas para adolescentes, cada professor dá uma matéria. Então, às vezes, você não fica com aquela turma todos os dias, você fica um dia com ela, em algumas horas com ela. Então, não dá tempo de você fazer, às vezes, tudo que você gostaria do jeito que você gostaria, você tem que correr contra o tempo. E aí você tem que vigiar todo o restante da turma, mais aqueles alunos com transtorno. E, além disso, você ainda tem que fazer tudo adaptado para cada um. E fazer atividade adaptada, fazer prova adaptada dá trabalho pra caramba. Muitas vezes você vai ter 8 alunos com transtorno, você vai ter que fazer 8 planos de aula adaptados, você vai ter que fazer 8 atividades adaptadas, você vai ter que fazer 8 provas adaptadas. Ah, mas hoje em dia tem inteligência artificial, mas às vezes a inteligência artificial não faz do jeito que você precisa. Às vezes você precisa trabalhar de uma forma, a escola te pede de uma forma que a inteligência artificial não faz. E mesmo que você faça com a inteligência artificial, você vai te demandar tempo sentar ali, olhar aquilo ali, depois passar para a forma que você quer. Mesmo que a inteligência artificial crie as questões para você, você vai ter que passar para a forma que você precisa. Aquilo ali vai ser só uma base. A gente não tem ainda uma plataforma que adapte todas as atividades da maneira que cada um precisa. Você consegue noções ali, você consegue fazer algumas coisas. Eu uso a inteligência artificial para algumas coisas, mas eu sempre mexo depois no que eu produzi. E eu converso com outros professores e eles falam a mesma coisa. Olha, eu faço algumas coisas na inteligência artificial, mas depois eu tenho que passar para a forma que eu realmente preciso, adaptar alguma coisa à minha linguagem, à linguagem do aluno, ao que a escola pede. Então, assim, é uma sobrecarga muito grande de produção de materiais e é uma sobrecarga muito grande mental dentro da sala de aula. Porque basicamente a sala de aula fica uma bagunça. Quando você tem vários alunos com transtornos, muitas vezes não tratados e às vezes sem mediação, você não consegue trabalhar direito. Você não consegue dar aula, ensinar todo o seu conteúdo, se de tempo em tempo você tem que ir às carteiras. E aí, às vezes, o professor é cobrado. Algumas pessoas dizem assim: olha, o professor não está dando atenção suficiente para o aluno que tem transtorno. Mas, gente, 30, 35 demandando de você ao mesmo tempo, é impossível você ir individualmente a cada mesa. Não é sempre que você vai conseguir fazer isso em todas as aulas. E é para isso que existe a função do mediador escolar ou profissional de apoio, né? Cada região tem um nome, mas é esse profissional que fica ao lado da criança, que ajuda a criança, que auxilia. Então, assim, às vezes você não tem esse profissional, o que dificulta muito mais. E às vezes você tem esse profissional, mas ele não sabe muito bem qual é a função dele, ele só fica do lado do aluno, não auxilia tanto. Graças a Deus, não são todos que são assim, nós temos mediadores maravilhosos, mas tem alguns que não sabem muito bem sua função, não desempenham direito, e aí é mais uma sobrecarga para o professor. E às vezes o mediador é muito bom, mas o professor tem que cuidar da turma e ainda tem que orientar esse mediador no conteúdo, porque o mediador, ele pode saber lidar com a criança, com o adolescente, mas ele não sabe o conteúdo que você está ensinando. O mediador, às vezes, que está na minha aula de português, ele não sabe classificar orações subordinadas adverbiais. Então, por mais que ele esteja com esse aluno e esteja fazendo atividade adaptada, ele vai precisar de mim para que eu mostre o conteúdo para esse aluno, né? Muitas vezes eu vou precisar fazer essa troca com o mediador. Então, assim, é uma sobrecarga enorme. E isso já junta ao terceiro ponto, que seria a cobrança excessiva por resultados, a expectativa por resultados. Há uma expectativa muito grande da escola, porque a escola quer mostrar um bom trabalho. Isso se agrava, às vezes, quando é uma escola privada, porque o pai está pagando a escola. Então, a escola quer mostrar esse serviço bem feito. Há uma cobrança, né, uma expectativa do próprio professor, porque quando o professor é bom, ele deseja, ele almeja ter resultados com aquela turma, e muitas vezes ele encontra muitas barreiras, né, como essa da sobrecarga, né? Às vezes o professor tem outras questões a serem resolvidas na vida pessoal dele, e isso junta na cabeça dele a esses materiais que ele quer produzir, a essas coisas que ele quer fazer. Então, assim, fica muita coisa na mente desse professor. Então, essa expectativa junta ao fato desse professor não conseguir dar conta,
Então fica um professor frustrado dentro da sala de aula. Você tem a cobrança excessiva dos pais, porque hoje em dia se fala muito dos direitos, né? Aí é lei. O meu filho tem direito, o meu filho tem direito a isso, o meu filho tem direito àquilo, o meu filho tem direito a tal, 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 tal. Sim, o seu filho tem direitos, mas você, enquanto pai, também tem deveres. O tratamento do seu filho está em dia, as terapias do seu filho estão em dias. Mas eu não tenho condição de pagar a terapia, eu não tenho condição de fazer isso. Mas pela lei você consegue as terapias pelo governo, pelo SUS. Ah, mas tem que enfrentar a fila, ué, mas é o que você vai ter que fazer para que o seu filho tenha melhora. O professor não tem como fazer milagre. O professor não tem como cuidar desse aluno, tratar esse aluno na parte da que é responsabilidade da saúde, na parte que diz respeito ao cérebro e ao físico dele. O professor não tem como tratar o transtorno desse menino dentro da sala de aula. O que o professor tenta fazer é ensinar o conteúdo da melhor forma e ajudar esse menino a socializar dentro de sala. Mais do que isso, foge a responsabilidade do professor. Aí a gente entra no quarto ponto, que seria das responsabilidades mal definidas. A gente está tendo uma confusão muito grande do que é responsabilidade da educação e do que é responsabilidade da saúde. As pessoas estão achando que as crianças com transtorno, com deficiência, com doenças, né, síndromes, vão para a escola para terem suas questões tratadas, seus transtornos tratados, suas síndromes tratadas. Mas a escola não é lugar de tratar transtornos. Quem faz isso é a área da saúde, são os profissionais da saúde. A escola é responsável pelo ensino do conteúdo, pelo desenvolvimento da criança nas matérias, na aprendizagem e pela socialização da criança naquele meio. Se a família não busca tratamentos na área da saúde, a escola pode fazer o melhor trabalho possível, que ela não vai ter o resultado esperado. Então, às vezes, cria-se uma expectativa sobre a escola, sobre os profissionais da área da educação. Olha, vocês têm que fazer algo por esse menino, por essa criança, por esse adolescente, né? Tem que fazer assim, assim, assim. Só que se essa criança, esse adolescente não estão tendo tratamento adequado, que não é da responsabilidade da escola, o tratamento com os profissionais da área da saúde para o caso dela, essa criança não vai se desenvolver. Por melhor que seja o professor, por melhor que seja o mediador, por melhor que seja a equipe da escola. Essa criança precisa de uma equipe multidisciplinar, ela precisa de várias pessoas tratando. Então, se não tiver essa equipe junto, né, nesse trabalho, a escola sozinha não vai conseguir fazer nada. E muitas vezes está tendo essa confusão, achando que a escola vai conseguir salvar essa criança, vai conseguir resolver os problemas dessa criança, dessa família, e não vai. A escola sozinha não tem capacidade de tratar transtornos, síndromes, deficiências. E nunca nem foi o papel da escola esse tratamento. Agora que algumas pessoas têm confundido isso, mas em toda a história da escola, a escola sempre foi um lugar de aprender conteúdos, matemática, português, ciências e também socializar com pessoas da sua idade. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado porque essa confusão, essas falhas de comunicação fazem com que às vezes as pessoas julguem, coloquem a culpa, a responsabilidade em cima de quem não tem essa culpa, essa responsabilidade. E acaba se tornando um ambiente muito pesado para os profissionais. E aí a gente entra no quinto ponto, que é a falta de recurso e estratégia. Gente, a gente tem, como eu falei, uma sobrecarga muito grande sobre os profissionais. Muitas vezes não são oferecidos cursos de formação continuada para esses profissionais. Quando eles são oferecidos em horários que esses profissionais não estão no trabalho. E quem conhece a vida do professor sabe que o professor, para ganhar dinheiro, algum dinheiro, ele tem que trabalhar em 3, 4 escolas. E aí, às vezes, esses cursos de formação continuada são fornecidos para esse professor em horários de outros turnos. Então, às vezes, os professores do turno da manhã são convidados a fazer esses cursos na parte da tarde, mas eles, na parte da tarde, trabalham em outra escola. Ou então, eles são convidados a fazer esses cursos num sábado o dia inteiro, que às vezes é o único dia que eles têm para um evento da família. Né? Então, assim, tem que ter estratégias melhores para oferecer essas formações para os professores. Tem que ter um profissional na escola para orientar esses professores, um profissional próprio de inclusão,
que não somente seja formado, mas que também mostre que tem capacidade para isso. Porque hoje em dia é muito fácil, gente, fazer uma pós-graduação em alguma coisa de neurociência. Tem gente que faz tudo com inteligência artificial. Aí basta somente ter o diploma ali? Não, não basta ter o diploma. Essa pessoa tem que mostrar que ela sabe do assunto. Ela tem que mostrar disposição. Então, se esse profissional é escolhido para orientar as pessoas, mas ele não consegue fazer essa orientação, infelizmente precisa haver uma troca. Porque nós temos visto também professores sobrecarregados porque não tem pessoas da área da inclusão que sejam capacitadas para orientá-los e ajudá-los da melhor maneira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa falta de estratégia e a falta de recurso. E quando eu falo falta de recurso, até assim, eu quero aqui abrir um parêntese. Muitas vezes a escola pública tem muito mais dificuldade nisso do que as particulares. As particulares costumam fornecer os recursos que os professores pedem, que os pais julgam necessário, que os profissionais falam, mas a escola pública depende da boa vontade do governo, boa vontade municipal, boa vontade estadual, boa vontade federal. Às vezes o professor tira do próprio bolso dele para fazer. Então, assim, aí a gente cai na seara política. O que a gente tem de político hoje, né, na causa da inclusão? Quais políticos estão, de fato, trazendo recursos para as escolas? E aí a gente cai aqui na sexta coisa, que talvez seja a mais polêmica de todas, que é a inclusão que está causando a exclusão. Está tendo uma confusão dentro de sala. Tem que respirar para falar isso, porque é um assunto muito sensível. Mas, infelizmente, nós estamos tendo uma confusão tão grande dentro da sala de aula que às vezes a criança que não tem transtorno, ela está sendo excluída. Como assim? Está se dando tanta atenção para as crianças com transtorno ali dentro, às vezes, né? A necessidade delas, às vezes o comportamento delas, às vezes o professor gasta muito tempo chamando a atenção de um aluno, às vezes com transtornos que vão da área comportamental e tudo mais, que é aquela criança típica, dedicada, que quer fazer as coisas, que está ali estudando, ela sai prejudicada por conta do mau comportamento daquela criança que tem transtorno e a família acha que não precisa educar porque a criança tem transtorno. A gente tem tido um problema muito maior com a má criação, a falta de educação, do que com os transtornos em si. Porque, infelizmente, há pais, há responsáveis que pensam que se o meu filho tem transtorno, se o meu filho tem deficiência, eu preciso passar a mão na cabeça dele, porque ele é uma criança diferente, porque a vida é muito dura com ele. E aí acaba que essa criança dá muito trabalho, às vezes não por causa do transtorno dela, mas por causa da falta de educação que ela tem. Isso faz com que as crianças que são bem comportadas, que querem aprender, fiquem prejudicadas, porque o professor tem que gastar metade da aula dele chamando atenção e dando atenção para uma criança, às vezes, que não tem tratamento e não tem disciplina por parte da família. E, além disso, cria-se uma confusão de vozes, vozes mesmo, no sentido literal, de sons dentro da sala. Porque tá o professor falando com a turma, o mediador falando com uma criança, outro mediador falando com outra criança, outra coisa, outro mediador lá atrás falando com outra criança, um autista, às vezes, não verbal, gritando dentro da sala, outro autista que correndo ali dentro da sala, andando para algum lado, batendo em alguma coisa. Quando você vê, tem uma confusão de sons, de vozes dentro da sala. E esse ambiente acaba não se tornando um ambiente ideal para a educação acontecer. E aí entra no que eu falei com vocês. Será que a escola tem sido de fato um ambiente de inclusão ou ela tem sido um ambiente de sofrimento, tanto para típicos quanto para atípicos? A gente precisa muito refletir sobre essas coisas. Eu gostaria muito de que você colocasse a sua opinião aqui nos comentários. Eu gostaria muito de saber o seu ponto sobre isso. A gente tem tido uma dificuldade muito grande sobre essas coisas, porque ao mesmo tempo que a gente quer muito incluir as pessoas com transtorno, porque elas precisam, elas merecem, elas são seres humanos dignos, que têm direito à educação, a gente também está tendo um problema com relação a esses transtornos dentro do ambiente fechado da sala de aula. Porque muitas vezes a gente tem uma manhã inteira de gritaria e confusão. É o que eu falei, esses transtornos precisam ser tratados.
Gente, isso quer dizer, ai, toda criança com transtorno faz bagunça, grita, chora o tempo todo. Não, não. Eu tenho alunos com transtorno que são extremamente educados, comportados, que fazem as coisinhas deles, né? Claro que toda criança, todo adolescente vai falar quando não deve, vai sair da cadeira quando não deve, vai dar uma andada quando não deve. Eu não estou falando disso. Eu estou falando aqui de transtornos maltratados que causam na sala de aula briga, gritos, bateção de coisas. E às vezes o outro aluno que precisa daquela concentração para aprender não consegue. Enfim, gente, são muitas questões a serem pensadas. A gente precisa começar a pensar em algo que seja bom para todo mundo. Mas eu quero deixar aqui essa reflexão para vocês hoje, para que a gente possa pensar juntos em alternativas. Eu espero trazer algumas alternativas também para vocês. Eu espero que juntos nós possamos abrir o diálogo. Se você tem algum ponto a ser falado aqui, você é bem-vindo. Fale sempre com respeito. E eu gostaria de dizer que talvez eu tenha falado alguma coisa aqui que você fala, ah, não, mas eu não vi disso, eu não acho isso. Saiba que muda muito de região para região, de cidade para cidade. A inclusão ela ainda carece de algumas unificações federais, ainda há muita lei de município para município, então isso muda de um lugar para o outro, tá? Então, assim, pesquise como é no seu município, queira saber se você é um profissional de educação, mesmo que você não tenha alguém com transtorno na sua família, é sempre importante que a gente pense no outro, tá bom? É isso, eu espero que você tenha pensado aqui junto comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal para acompanhar as novidades e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo para que alcance mais pessoas para pensarem sobre esse assunto. Tchauzinho, até a próxima!